Obrigado. O outro está até Nada. aqui comprimindo ainda. Esqueci de gravar. Né? Eu falei já Agora coisa tá. pra caramba, rapaz. Então vamos lá. Vamos lá, pessoal. Pessoal, a gente começou a gravar agora. Eu sempre esqueço, mas sempre. Ó, teve um monte de reunião nossa que a gente não gravou. Né? Então a quarta sessão é a Tríade do Mal, né? Capítulos 12 a 14, que vai mostrar aí as duas bestas e o falso profeta. E novamente, como eu falei, volta ao início, falando do nascimento de Jesus, da perseguição do dragão a Cristo e a igreja, e o levante aí da besta, o Pastor, falso profeta. o senhor já está, então, a partir do capítulo 14? Não, não. Eu estou só Ah, fazendo a divisão. Tá? é que eu queria te fazer uma pergunta a respeito do capítulo 10. Tá, depois você faz. Deixa eu só terminar esse raciocínio aí. Tá. E aí a gente entra para a sua pergunta, tá? Só para porque a gente começou a gravar, Entendi. aí eu quero que o pessoal pegue que a gente já leu, né? Pois bem, então a quinta sessão é dos capítulos 15 a 16, que são as 7 taças, né? Que é um prelúdio aí. É o prelúdio, não, é o cumprimento do que acontece lá que é relatado na terceira sessão, que é a sessão das 7 trombetas, capítulo de 8 a 11. Então, aí nós temos aí a descrição da ira de Deus, capítulos 15 e 16. E novamente você vê que volta um pouco, aí já mostra o céu, o Cordeiro de Deus com seu povo. E no capítulo 16, uma descrição terrível, aí, muito, muito espantosa da destruição de todas as coisas depois do fim. A sexta sessão, Michele, quando eu terminar as sessões, aí a gente volta, né? Aí a sua Tá, pergunta pastor, do fica à capítulo vontade. 10, tá? Então, a sexta sessão, capítulo 17 e 19, que é a derrota dos agentes do dragão, né? Há uma destruição aí dos aliados do dragão, a meretriz, né? A grande meretriz, a besta, o falso profeta, os seguidores da besta. Em contrapartida, nós temos a igreja sendo apresentada como a esposa de Cristo, né? Ataviada como noiva. A grande festa das bodas do Cordeiro, né? As núpcias. E depois o juízo final. Chega mais uma vez, mostra o juízo final. Uma grande distinção novamente, né? Entre salvos, remidos, redimidos e os perdidos. E novamente volta esse tema. E no capítulo 19 há uma descrição detalhada da gloriosa vinda de Jesus, que é belíssima, né? Começa a mostrar aí a gloriosa vinda. Até me arrepio, ó, quando eu falo, né, da vinda de Jesus, né? Capítulo 19, versículos 11 a 21. E aí temos a última sessão. Como eu falei, são 7 sessões que dividem o Apocalipse. Né? E toda vez que a gente faz um estudo de um livro da Bíblia, todos os livros da Bíblia, eles dividem em sessões, e uma divisão menor se chama perícope, né? Que quando a gente vai pregar um sermão, a gente vai pegar um texto, por exemplo, pegar o texto do capítulo 15 de Lucas, que vai falar do filho pródigo, a partir do versículo 11, se eu não me engano. Então, do versículo 11 até o final é uma perícope, né? Um trecho que a gente pega. Então, a sétima sessão é do capítulo 20 a 22. Aí já mostra o reinado de Cristo com as almas dos santos no céu, né? E não mais um milênio na terra depois da segunda vinda. O capítulo 20 começa na primeira vinda, você vê que retorna novamente, e não depois da segunda vinda, como muita gente pensa. Mostra deixa eu voltar aqui o raciocínio, né? Então, o capítulo 20 começa na primeira vinda e não depois da segunda vinda. Então, temos a descrição do juízo final. Após isso, vemos os novos céus e a nova terra e a igreja reinando com Cristo para sempre. Então, essa é as 7 divisões aí. E assim a gente entende que, apesar dessas sessões serem paralelas, elas também são progressivas, né? A última sessão leva-nos mais além para o futuro com as outras, tá? E apesar do juízo final já ter sido anunciado
lá no capítulo 1, versículo 7, e brevemente descrito no capítulo 6, não é apresentado detalhadamente. A não ser quando chegamos no capítulo 20. Aí tem um detalhamento. Então percebe que não é cronológico? Você vê que o Apocalipse vai e volta o tempo todo nos capítulos. Ele vai lá na frente e vai lá para frente, depois volta de novo. Por quê? Porque eles são paralelos. Temos que entender os capítulos assim, paralelos, acontecimentos que vão acontecer simultaneamente, tá? Juntos. Então é como a gente imaginar várias ruas paralelas assim, essas seções. Então vai e vem, né? Vai e vem, né? O tempo todo. Apesar do gozo final dos redimidos já ter sido insinuado no capítulo 7, capítulo 7, versículo 15 e 17, já fala sobre isso. Ó. Razão porque se acham diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem o ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhe enxugará dos olhos todas as lágrimas. Nós já temos aqui uma descrição já no capítulo 7 do gozo final, né? Mas não encontramos uma descrição detalhada, tão detalhada, quando nos chegamos no capítulo 21. Então, ou seja, só no capítulo 21 que a gente tem uma descrição desse gozo final, bem detalhada aí, da nossa vida com Cristo Jesus, né? Nossa vida eterna com Ele. Faz sua pergunta aí, Michele. Se eu puder responder hoje, eu respondo. Se não puder, eu tenho que relembrar. Eu estou revisitando o livro do Apocalipse de novo. Capítulo 10 de Apocalipse. Fala sobre os anjos e os 7 trovões. Aí João aqui, ele teve uma revelação, e quando ele ia passar, né, para a gente essa revelação, o anjo pediu para que ele guardasse segredo. Uhum. Deixa eu né? ver aqui. Aí, qual versículo? 10... É o capítulo 10, né? Porque Capítulo 10, ele teve versículo a 10. revelação, mas aí o anjo pediu para que ele não nos revelasse, né? Ficasse em segredo. Não era para nos revelar esse trecho que ele descobriu. Aí esse livro, no caso, seria o livro da vida? Olha, esse livrinho aqui, ele gera algum... É engraçado que você fez me lembrar o Uriel de Jesus, que era da Assembleia de Deus de Boston. Eu não sei se vocês aqui em Friburgo assistiam, alguns anos atrás, tinha um programa da Assembleia de Deus de Boston. E quando houve o 11 de setembro, aí você vê como é que eles pegam o Apocalipse, né? Quando houve o 11 de setembro, o que acontece? Eles perderam muitos brasileiros, era uma igreja de brasileiros lá, muitos brasileiros voltaram para o Brasil com medo, né, dos atentados de 11 de setembro, do World Trade Center, lá no Pentágono. A Uriel de Jesus disse que fez um jejum e um retiro espiritual justamente com a sua liderança e trouxe uma nova revelação. Nessa revelação, ele disse que estava contido nela o que estava escrito nesse livrinho aqui que João comeu. Né? Ué. Ele disse que Deus revelou para eles, né? Esse livrinho aqui que João comeu. Ele me fez lembrar disso, né? O que a gente entende que o conteúdo desse livro ele não é o livro da vida, né? O que se entende numa interpretação assim mais reformada é que esses livros são uma espécie de notícia dos sofrimentos. É como se João estivesse pegando ali aquele livro e ele vê que o livro é doce. No princípio, quando você começa a ver os relatos dos cristãos, né? E quando ele é ingerido, ele fica amargo. Depois que ele é mastigado, ele fica amargo. A ideia de que esse livro demonstra simbolicamente o sofrimento dos santos, da igreja, dos mártires, da igreja perseguida, dos cristãos perseguidos, das pessoas que estão morrendo em prol do evangelho, né? Pessoas que pregam a palavra de Deus aí em países fechados ao evangelho e são mortos
às vezes enterrados vivos com a família inteira, e não negam o Senhor Jesus, são colocados em cadeias. Pessoas que foram mártires, pra vocês terem uma ideia, teve uma época na história da igreja, a gente vai até estudar isso nas quartas-feiras, quando chegar lá, que é chamada Era dos Mártires, que era moda ser mártir. Olha só que coisa doida, né? Era moda ser mártir. Mártir, tem pessoas que faziam de tudo para serem mortas, para serem mártires de Jesus. Então, essa ideia do martírio que o muçulmano tem, né, que vai receber as 70 virgens lá no céu, né, não era uma ideia só dos muçulmanos, não estou falando das 70 virgens, mas de morrer pelo evangelho, embora o muçulmano radical, ele mata as outras pessoas junto com eles, os infiéis, segundo eles, né? E eles morrem como mártires, mas na história da igreja, muitos cristãos faziam questão de morrer como mártir. Tá? Então, esse livrinho, ele vai falar sobre sofrimento mesmo, é a ideia de conteúdo. Tanto é que ele vai falar assim, no versículo 9 mesmo, fui, pois, ao anjo dizendo que me desse o livrinho. Ele então me falou, toma e o devora. Então, o João estava curioso para saber o que era esse livrinho. Pediu o livrinho. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo, o devorei, na minha boca era doce como mel, quando porém comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então ainda não era a ideia do fim, né? Essa ideia desse princípio aí das dores que nós estamos vivendo desde o advento de Jesus. Né? Então essa ideia é que o conteúdo do livro trazia as notícias do sofrimento. É como também João tivesse uma visão espiritual dos sofrimentos que a igreja estava passando no seu tempo e os sofrimentos futuros também. Não sei se eu te respondi bem aí a sua pergunta. Porque eu li e falei, será que o João não revelou para a gente, né? Tchau, porque Viane. Deus abençoe. Bom culto lá. No versículo 7... Ore por nós. Manda um beijo para todos. Pode falar, irmã. É que no versículo 7 diz, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos. Então, esse mistério é o que o João não revelou, no caso, não deixou revelado, que o anjo pediu. Seria Exatamente. isso? Exatamente isso, não só isso, mas como todas as coisas que são ocultas. Lembra do texto de Deuteronômio 29, 29? As coisas reveladas pertencem aos homens, porém as ocultas pertencem a Deus, né? Então, as reveladas pertencem aos homens, as ocultas pertencem a Deus. Tem muita coisa oculta que a gente não sabe, que nesse dia vai ser tudo revelado. Então, assim, aqui você já vê que é uma profecia futura. Então, não é algo que aconteceu no tempo de João. É uma coisa que vai acontecer posterior. Então, a gente ainda vai ver isso, né? É igual aquela brincadeira que às vezes a gente faz assim. Quando eu chegar no céu, eu vou perguntar... perguntas que a gente quer fazer aos discípulos, né? Os apóstolos, né, aos personagens bíblicos, de acontecimentos que eles não nos revelaram. Então, quando chegar no céu, eu vou perguntar por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo, né? Porque a ideia, como Paulo diz, né, que hoje nós vemos em parte, mas então veremos por completo, né? Então, aquilo que a gente vê em parte, e a ideia de Paulo ali, é a ideia de que ele estava olhando para um espelho, mas só que o espelho naquele tempo ele não refletia tão bem igual reflete hoje. Ele era meio embaçado. Por isso que ele usa a expressão assim. Então, hoje que a gente vê refletido assim de forma ainda embaçada, não conseguimos ver direito, um dia veremos completamente. Então, essa ideia, irmã Michele, que vai ser revelado, né? Todos os mistérios de Deus. Por exemplo, um grande mistério de Deus é a própria Trindade, né? A gente entende pela fé, mas é um mistério de Deus, é um mistério muito grande de Deus. Vamos voltar lá ao capítulo 1 agora do livro de Apocalipse, né? Apocalipse. Toda hora eu troco. Capítulo 1, né?
A gente tem aí o título do livro, né? Então, a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer, que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, o livro do Apocalipse, ele é um livro aberto, ele não está fechado, né? A palavra Apocalipse significa descoberta, sem véu, revelação, irmã Michele, como está lá na nova tradução, né? Do Novo Mundo das Escrituras. É a revelação. Revelação não é especulação humana, é a palavra de Deus e o testemunho fiel, como diz o versículo 2, né? O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo contra tudo que viu. Então, a palavra de Deus vai testificar. Então, o livro do Apocalipse é essa revelação, essa descoberta que Deus está mostrando a vitória absoluta sobre todos os nossos inimigos, né? Sobre a meretriz, a besta, o falso profeta, o dragão, falso profeta, o dragão, os incrédulos e a morte, né? A morte eterna. E aí o Apocalipse vai mostrar que o último capítulo da história não será tragédia, Marcado. né? Mas de uma retumbante vitória do Cordeiro de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, por isso que o livro ele não deve trazer para a gente terror. Pelo contrário, para a igreja traz esperança, porque é a vitória de Jesus. Jesus vai finalmente consumar, ou melhor, completar todas as coisas, né? O reino de Deus. E completar a obra que começou na nossa vida também, né? Então, o Apocalipse ele é aberto porque ele revela os planos e propósitos para a sua igreja, né? Futuramente. Para a sua igreja em todo tempo e era. Então, igrejas que vão passar aí pelas perseguições, sabe que o fim é um fim glorioso diante do Senhor, e que o Senhor vai pôr final a todas essas coisas aqui, né? Então ele não é uma revelação também só das últimas coisas, né? Mas sobretudo do Cristo vencedor e glorioso. Então o Apocalipse vai mostrar um Cristo vencedor, glorioso, né? Um Cristo que veio para vencer e vencerá, né? O Apocalipse ele é fundamentado na revelação de Jesus Cristo. Então, ele vai dizer de coisas que aconteceram e que vão acontecer. De coisas para o tempo lá de João e coisas para o nosso tempo e para o tempo vindouro, né? Como, por exemplo, aí o princípio das dores que nós estamos vivendo aí. Quantas coisas a gente não tem vivido, né? Como Paulo vai dizer, como ovelha para o matadouro, né? O tempo que nós estamos vivendo aí. É que nós estamos no Brasil, a gente não vê assim muito nitidamente a perseguição. Acho que a nossa perseguição é um pouco mais velada, né? Talvez um pouco preconceito conosco, né? Cristãos, mas não de fato uma perseguição física, violenta, igual se tem em outros países aí, né? Então, o Apocalipse é o Pai que revela a Jesus, né? E que aí o Apocalipse ele mostra um Cristo que vem revelar ao mundo quem é o seu Pai, falar do caráter de Deus ao seu Pai, né? E aí a partir daí dessa revelação de Jesus Cristo que vem cumpre seu ministério, o Apocalipse é escrito para mostrar a sua segunda vinda, né? A sua relação de noivo com a igreja, né? Por isso que aí vai mostrar, diferentemente de um Cristo que foi humilhado, né? Na cruz, que foi humilhado, que foi cuspido, que foi massacrado, né? Pela sua criatura, açoitado, zombado,
vai mostrar já um Cristo vencedor. Um Cristo que foi um Cristo inicialmente, né, anteriormente, o Cristo que nós vamos ver nos evangelhos, lavando os pés dos discípulos, né? É uma ovelha muda que vai ao matadouro, é aquele que está pregado no madeiro, na cruz, com o rosto ensanguentado, que tem suas mãos atadas, seus pés pregados na cruz. Não é essa a visão do Apocalipse. O Apocalipse vai trazer um noivo vindo buscar sua noiva, um Cristo glorioso, vitorioso, né? Os cabelos não são mais cabelos com sangue, mas estão alvos como a neve, né? Seus olhos já não estão inchados, né? Mas são como chamas de fogo, né? Seus pés não estão mais pregados numa cruz, mas já são semelhantes ao bronze polido, né? Sua voz não é mais aquela voz rouca, né? Porque a sua língua não está mais colada ao céu da boca, no sofrimento, né? Pela dor, pela sede que Jesus vai sentir ali na cruz, né? Mas agora a sua voz é como o som de muitas águas, né? Eu sei que eu não sei se eu não vou fazer essa analogia que não é legal para vocês que passaram aqui pela tragédia, né? Mas a voz de Jesus é como o som, imagina uma cachoeira, né? Alta, forte, aquele estrondo. Então não é mais aquela voz rouca, sofrida. Senhor, perdoe porque eles não sabem o que fazem. Não, o Apocalipse já mostra Jesus com a voz como de muitas águas, né? A sua mão já não está cheia de prego, né? Mas ele já está segurando ali a igreja, a história, né? A sua onipotente mão. Né? O seu rosto não está desfigurado, mas ele já está sendo mostrado como um sol brilhante. Né? Então, o objetivo do livro do Apocalipse não é nos dar uma espécie de tabela do tempo do fim, como pensa aí os pré-milenistas, como pensa aí aqueles dos deixados para trás, né? Mas nos revelar um noivo glorioso. O noivo glorioso da igreja, o supremo conquistador. Então a gente tem que olhar ali, a nossa visão do Apocalipse é ver que o Cristo voltará, que o Cristo é Senhor, né? E que ele voltará. A glória de Cristo, aquela exaltação que Deus deu a Jesus após sua morte, né? Não, porque antes da sua morte ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Então ele esvaziou da sua glória, mas na segunda vinda de Cristo, a sua glória é muito evidente, né? Muito evidente, né? O autor do livro é o Espírito Santo, né? Citando ali o Espírito de Jesus, né? Vai estar ali o Espírito de Cristo, dizendo para João que ele tem que escrever e revelando a João a sua vontade, né? Aquilo que ele quer, né? Que a sua igreja saiba que vai acontecer. Então aí João começa a escrever aquilo que o anjo vai começar a lhe mostrar. Né? Porque o objetivo do evangelho é o quê? Alertar as pessoas para crerem em Cristo. O objetivo das cartas é encorajar os crentes a terem certeza da vida eterna. E o objetivo do Apocalipse era alertar os crentes para estarem preparados para a segunda vinda de Cristo. Entenderam? O evangelho é para mostrar Cristo ao mundo. As outras demais cartas, isso falando de Novo Testamento, né, é encorajar os crentes a certeza da vida eterna. O que a Bíblia nos faz? O Novo Testamento, o tempo todo, o apóstolo Paulo e os outros, é falar da certeza da vida eterna para a gente. Provar que Jesus está vivo. Jesus não está no madeiro, ele ressuscitou. Já o Apocalipse é dizer o seguinte, olha, irmãos, se preparem, vigiem, vigiem, porque o Senhor vai voltar. Né? Apocalipse 22, 20 vai dizer isso muito claramente, né? Lá em Apocalipse 22, 20, vai dizer, ó, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora, amém, Maranata, né? Amém, vem Senhor Jesus. Então, é um alerta o Apocalipse, que Jesus vai voltar, né? E aí, então, a gente vai ver uma igreja perseguida, sofrida,
né? Porque ali a igreja está no contexto do Império Romano, através de um segundo Nero, podemos dizer assim, que Nero foi um imperador muito cruel, muito violento, um camarada doido. Pra vocês terem uma ideia, ele mandou abrir a própria mãe só para saber da onde que ele veio. Olha só, o que se passa na cabeça de um sujeito desse, que mandou abrir a própria mãe para saber, só para ele ver da onde ele veio. Você tem uma ideia como foi Nero. Só que Domiciano, que é o imperador que tudo indica do tempo do Apocalipse, não foi muito diferente, não. Né? Ele arrogou para si o título de Senhor e o próprio Deus. E aí baniu João para a ilha prisional de Patmos, né, que é uma colônia penal lá na Ásia Menor. E é curioso porque, ao mesmo tempo que João ele vai se achar fisicamente distante, numa ilha prisional, né, uma ilha onde cumpria as penas ali naquele tempo, ele também vai se achar em espírito, né? E vai ver os céus abertos, né? E a revelação acontecer aqui, né? Então, assim, o que a gente vai perceber aqui é que o Apocalipse vai trazer esperança. É dizer assim, olha, vocês estão sofrendo agora, mas fique tranquilo. No fim, vocês vão receber a coroa da vida, né? No fim, vocês vão ser vitoriosos em Cristo Jesus, né? E então tem assim, e aí entra a questão também toda simbólica, né? Os símbolos também da besta, do dragão, eles são aplicados a simbolismos do tempo de João e também simbolismos fora desse tempo também de João. Na próxima aula, né, posso dizer assim, a gente vai até falar um pouco das igrejas, né? Porque hoje eu tinha que trazer essa visão aí, como se divide o Apocalipse essas visões, mas a gente vai falar da carta às igrejas e vamos começar a falar também, irmã Michele, dos simbolismos, né? Dos simbolismos numéricos e simbolismos de cores, né? O que significa aí o número 1, 2, 3, de 1 a 10, de 1 a 12, nós temos aí cada número um significado. Tá? Não estão ali de agarra, não estão soltos, perdidos ali no texto, não. Eles têm significado como os 144 mil lá, selados de Israel, que os testemunhas de Jeová tomam para si. Agora lembrei, eu ia falar sobre isso. Né? Também, né? Hã? Tem 24 anciões também, não é? 24 anciões, 12 tribos. 24 anciões é uma representação das 12 tribos de Israel e dos 12 apóstolos, né? Então, os 24 anciãos significa os 12 apóstolos, as 12 tribos de Israel. Mas a gente vai ver isso posteriormente. O que eu ia falar antes de me avisar aí que eu não estava gravando é que eu estava vendo um documentário, o Michele, dos Testemunhos de Jeová, acho que é AIE. Eu não tenho TV a cabo, mas eu vejo às vezes os vídeos pela internet. É um canal da TV a cabo, AIE. Né? E lá tem um monte de documentário assim, chocante, interessante. Tem documentário de acumuladores, gente que acumula lixo pra caramba. Mostrou até uma mulher lá que ela tinha tanto gato e tanto lixo dentro de casa, uma senhora bem obesa, que a prefeitura lá da cidade mandou limpar. Se não conseguisse limpar, ela ia perder a casa. Eu já vi, eles têm que intervir. Foi uma equipe assim grande para limpar, para tirar tudo. E encontrou um monte de gatinho morto, filhotinho ainda com cordão umbilical morto, maçado. Uma coisa horrível. Você fica com náusea de assistir. Mas também tem um documentário falando de cultos extremos, de religiões. Aí eu vi um testemunho de Jeová de muitos casos de abuso. De pedofilia lá nos Estados Unidos, de pedofilia, de abuso. Complicado.
E aí são aí tem uma mulher, a história de uma mulher que ela está querendo entregar a carta dela. Demorou 10 anos para entregar a carta dela de desassociação das Testemunhas de Jeová, né? Que é até difícil para você sair, né? E ela narra a infância dela, dos abusos sofridos pelos anciãos lá dos Testemunhos de Jeová. E como os Testemunhos de Jeová abafaram isso ao longo da história. Né? E ela eu não soube de relatos assim da congregação, não. É a primeira vez que eu estou ouvindo falar a respeito de pedofilia. Assim, nesse caso é específico lá nos Estados Unidos. Eu não sei se tem em outros lugares. Mas lá nos Estados Unidos acontece muito. Porque lá eles são muito grandes também. Né? Tem muito. A sede é lá, né? Aí ela vai naquela sede que você vê na revista, né? Aquela sede lá na Torre de... Aqui no Brasil tem Betel, né? Mas ele vai na sede mundial, né? Ela vai lá para entregar a carta, eles nem sequer recebem ela. Serviu, acho que 30 ou 40 anos, os Testemunhos de Jeová. Quando ela começou... Aí tem uma mulher lá que era, inclusive, responsável por escrever a Torre de Vigília, né? Desperta, né? Torre de Vigília, Despertar as revistas. Ela era responsável por escrever as revistas, separar os artigos. E ela que descobre também a rede muito grande de abusos infantis. E as pessoas chegam até ela, porque uma vez ela escreveu um artigo dentro da revista Despertar sobre que eles condenam esse tipo de abuso. Quando ela escreveu esse artigo, choveu e-mails, choveu cartas, na época eram cartas ainda, cartas para ela de adultos que foram abusados na infância pelos líderes da Testemunha de Jeová. O negócio é pesado, muito interessante. Tem na internet, tem no YouTube. Botar lá Testemunha de Jeová, alguma coisa desse canal AIE, né? Vai aparecer lá os acumuladores, assassinos também. É muita coisa chocante. É uma parte só de coisas chocantes. Aí vai aparecer sobre as religiões extremas, sobre a citologia. Essa parte, assim, tanto Testemunho de Jeová, igual o senhor está falando, como o catolicismo também, de papas, de padres, né? Eu acho que a pessoa que estuda a Bíblia, ela tem uma noção, né, pastor? Aí, por exemplo, igual um líder religioso, se ele está ali, ele aprende, ele está passando para outros, ele comete um crime desse, ele não tem temor a Deus, porque você pode enganar todo mundo, mas a Deus a gente não engana. Exatamente. Né? Então, quer dizer, cadê o temor a Deus? Deus é soberano, ele vê tudo. Então, a pessoa comete um crime desse, é odioso. Né? É hediondo um crime desse. Você abusar de uma outra pessoa, ainda mais sendo um líder religioso. É complicado. E é muito pior porque ele tem uma certa autoridade. Ele tem uma noção. Não, isso fora que ele tem uma autoridade. Né? Eu passei por uma situação assim, numa igreja, com um pastor que me antecedeu, que ele assediava, né? Então, ele assediou uma menina lá que foi criada junto com os filhos dele. E, assim, ficou muito... Para a pessoa que é a vítima, ela vê, às vezes, uma criança, um jovem, como o pastor como um pai, né? Como um segundo pai, né? Como alguém... E não como uma outra visão como essa, né? Então, às vezes, acaba se utilizando desse status quo de líder, de pastor, de sacerdote, de ancião, né? E subjuga a sua congregação. Então, subjuga aquele fiel mais simples, aquele fiel que não tem o conhecimento, e ele usa do seu poder para isso, né? E por isso que surgem muitos escândalos aí nos meios religiosos, né? É triste, né? É triste demais. Temos 2 minutos apenas, né? Já passou o nosso tempo. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai continuar. Foi muito bom. É um estudo assim, devagarzinho. Vocês podem ler a partir do capítulo 4. Até o 7? Porque aí vocês leem a segunda sessão, né?
1 ou 3, a primeira vocês leem de 4 ao 7, que é a segunda sessão. Mas a gente vai começar, novamente, a gente vai voltar à primeira sessão, porque a gente vai falar só rapidamente das cartas às igrejas da Ásia Menor. Depois a gente vai entrar nessa visão na segunda sessão aí do Cristo glorificado, enfim. Vamos orar ao Senhor? Vamos falar com Deus, agradeço aí os irmãos, né? A família abençoada aí, né? Eu não sei pronunciar o sobrenome da família de vocês aí, Wilkes, Maurileia, né? Sobrenome diferente, né? Então eu prefiro falar os primeiros nomes de vocês, né? Deus abençoe aí a Késia, a Maurileia, nosso irmão Wilkens, o sobrenome é Vandroski. Rapaz, sobrenome aí, mais R$10 dá pra comprar uma coca, né? A Michele, sua família, nossa irmã Giane, nosso irmão Gilberto, nós agradecemos a presença de vocês aí. Amém. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Vamos. Senhor, nós te agradecemos pela vida dos teus servos, que separaram esse tempo precioso da vida deles para estarem assim compartilhando da palavra do Senhor, de aprender um pouco mais da Bíblia. Te agradecemos por esse momento tão prazeroso que passamos com os nossos irmãos. Pai, te pedimos que, se o Senhor se permitir, que nós possamos voltar o mais depressa possível para os nossos afazeres normais, para congregar. Sentimos tanta saudade desses irmãos, vontade de abraçar, de beijar, de conversar. Como é difícil para nós, ó Deus, que vivemos assim anos e anos congregando nas igrejas e a gente não pode agora compartilhar desse prazer. Mas, ao mesmo tempo, Pai, nós percebemos que a igreja está aprendendo a viver fora das quatro paredes e está aprendendo que a igreja não é o templo, somos nós, né? Nós somos a tua igreja. Ó Pai, que o Senhor continue falando aos nossos corações, nos dê uma noite abençoada de sono tranquila, possamos